E aí, pessoal, eu vou então apresentar aqui o nosso convidado e assim, a gente vai falar de um tema também, mas de um assunto bastante interessante. Eu estou bem ansiosa, assim, quero muito conversar com ele, que é o Andrioli Costa. Ele é jornalista, pesquisador e professor natural de Mato Grosso do Sul. Ele é doutor em comunicação e informação pela URGS, mestre em jornalismo pela UFSC, produziu o jogo Poranduba, Cartas de Cultura, como desdobramento de seu pós-doutorado em crítica cultural na UNEB, criador do projeto Colecionador de Sacis, em 2015, trabalhou como consultor de folclore em séries de TV, documentários e museus. Atualmente é professor do curso de jornalismo da UERJ e presidente da rede Folkcom. Devidamente apresentado, Andrioli, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira. Obrigada por atender meu convite e para a gente poder falar, entre outros assuntos, acho que o jogo, né? O Poranduba, é isso? Poranduba, isso aí. Boa Muito noite, Thalita. Boa noite, pessoal, ouvintes e espectadores, né? Vocês aí que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui. E é isso, né? Estamos aí. Tem aqui um cenário já todo montado de várias porandubas, né? Para para contar para vocês. legal. O que é Poranduba, então? Antes da gente entrar no jogo, A só explica aí. etimologia, quer dizer? Oi? A palavra, quer dizer, a Isso, etimologia? isso, isso, exato. Poranduba é do Tupi. Você, claro, você vai ter várias interpretações, né, para essa palavra. Quando eu tenho contato com ela pela primeira vez, é pelo Barbosa Rodrigues, que ele vai dizer que Poranduba pode ter o sentido tanto de notícia quanto de novidade, de como é que é? De história excepcional, né? E aí eu tenho contato com esse material ainda na minha graduação, né? Eu estava estudando jornalismo, e aí essa ideia de que todo mundo teria uma história excepcional para contar me fascinou, e eu comecei a gestar o nome Poranduba ainda no meu segundo ano de graduação. Falei, eu vou trabalhar com isso no meu TCC. E aí eu usei de TCC, depois usei para fazer o jogo, né? Que aí eu retomo o tema Poranduba para pensar histórias excepcionais, né? Histórias fantásticas, mas já nesse sentido da cultura popular tradicional brasileira. Muito legal, gostei. Acho que tem tudo a ver. E tudo a ver com o jogo. Aí sim, queria te ouvir, assim, que você pudesse comentar, falar do jogo, né? Poranduba, Cartas de Cultura. Como é que você elaborou ele? Explica, né, o que é o jogo especificamente, para Isso. quem queira comprar também. Então, fala do jogo, por favor. Ó, pessoal, se vocês tiverem interesse, né, vocês podem acessar o site cartasdecultura.com.br. O jogo oficialmente ele está esgotado. Você consegue ainda um baralho aqui e outro que a gente ainda tem, né? Eu, por exemplo, estou levando 15 exemplares agora para o Festival de Inverno de Bonito. É, mas assim, oficialmente ele está esgotado. Mas lá no site você consegue não só baixar a demo para Android, né, que a gente lançou também, mas em especial para mim o que é o mais importante do jogo. Quando eu começo a pensar nele enquanto projeto resultante do meu pós-doutorado, que eu entro no pós-doutorado pensando? Eu vejo que todo aquele que vai se debruçar sobre o tema de cultura popular brasileira, de folclore, quando vai criar o jogo, ou vai ter um entendimento muito limitado de folclore, vai entender só como sinônimo de mitos e lendas, e às vezes como sinônimo de mentira, vai ser uma abordagem super, super ruim, super estigmatizante, que eu queria evitar, e vai ter, por outro lado, aqueles que vão ter uma abordagem puramente educacional, com jogos que não tinham uma preocupação estética, não eram divertidos, lúdicos, enfim. Eu queria tentar juntar tudo isso ao mesmo tempo ter um lastro de pesquisa forte que desse um subsídio para aquele que quisesse avançar um pouco mais, caso desejasse. Então, desde o princípio, eu pensei que cada carta do jogo teria um QR Code no canto, que se você acessasse com o celular, você iria para o site diretamente para uma página dedicada, né, onde teria um relatório sobre essa manifestação que inspirou a carta, com um texto escrito por mim, com referências bibliográficas.
Então, por exemplo, se o professor quisesse trabalhar isso em sala de aula, isso podia servir para uma pesquisa autoguiada. Cada aluno pega uma carta, isso aí pode inspirar ele a fazer uma produção, uma pesquisa, uma redação, uma ilustração. Ou então você mesmo é um jogador que não teria nenhuma relação com cultura brasileira, mas tem relação com essa estética de quadrinhos, estética de games, né? E aí você se envolve com aquilo pela ilustração. Aí, de repente, você fala assim, pô, o que é o arranca-línguas? Vou usar aqui o QR Code. Aí você vai ver e vai descobrir que é a narrativa que surge lá nos anos 30, em Goiás, quando o assessor de imprensa da cidade estava querendo chamar atenção para o Estado e começa a ventilar que, já que estava tendo o filme do King Kong, né, no cinema do Brasil, começa a ventilar que havia aparições de um macaco gigante que estava matando o gado a pancadas, porque estava tendo... ele juntou dois acontecimentos em uma notícia só. O primeiro era gado morrendo por febre aftosa. Então, o gado morria e mordia a própria língua, né, criava afta na boca, mordia a língua enquanto morria, ficava sem a língua. E a outra é, populares encontraram pegadas gigantes perto do pasto. Então o cara juntou essas duas coisas e falou, tem um bicho gigante, um macaco, que está matando esse gado e arrancando a língua deles. E aí ele escreve isso com o objetivo de chamar a atenção da cidade. E anos depois, isso é lido, né, no arquivo público, né, em homenagem a esse assessor. Enfim, tudo isso é uma pesquisa que eu fiz e coloquei o texto lá com a referência e tudo. Então, vejam só as curiosidades que a gente vai descobrindo e desdobrando sobre a história do Brasil, né, mas sempre ligado com elementos dali da cultura. E você disse que está esgotado, né? Mas você pretende criar uma nova edição do jogo? A gente fez já, assim, a nossa primeira tiragem, né? Nós lançamos via Catarse, e isso produziu 1.200 exemplares, e logo na saída a gente já vendeu quase 1.000. E aí, por isso que esgotou muito rápido. E aí, nossa expectativa é que alguma editora se interessasse, mas o mercado é muito difícil, né? Então, assim, não é simplesmente o produto saiu, vendeu quase tudo e a editora vai atrás. Aí, então, a gente não conseguiu ter esse acesso ainda a uma editora e fazer um financiamento coletivo é muito cansativo. Então, como a gente fez no ano anterior, eu não tive fôlego para fazer uma outra campanha agora. Mas nós já temos uma expansão do baralho já feita e publicada no site. Então, assim, o primeiro baralho tem 55 cartas, mas o site tem 110 cartas. Então, lá você já encontra 110 relatórios de manifestações variadas, né? E por que eu digo variadas? Porque, como eu disse antes, né, é importante que as pessoas desloquem esse entendimento, né, de que folk é simplesmente mito e lenda. O folk, da maneira como nós entendemos, especialmente nós, dizendo nós, né, da rede Folkcom, nós que estamos ligados a essa vertente folk comunicacional que vem dos estudos do Edson Carneiro, que vem dos estudos de Antônio Gramsci, né, em última instância, nós vamos entender como toda estratégia de sentir, modos de sentir, pensar e agir do povo, que são manifestações de contra-hegemonia. Então, ali nós vamos encontrar, sim, mitos e lendas, que faz parte da nossa oralidade, né? Mas nós temos também, por exemplo, práticas de cura, né? Os chás, as beberragens, nós temos os emplastros, nós temos as mesinhas. Se eu for sair para outros campos, né? As receitas, pratos típicos de cada região, né? Então, a gente consegue fazer deslocamentos interessantes no jogo para convidar as pessoas a abrirem as suas mentes e pensarem esses outros elementos. Quando eu lanço o jogo, eu lanço junto um caderno de sugestões de atividades em que eu faço essa sugestão, por exemplo, né? Eu falo assim, professor, você quer trabalhar com o jogo? Mostra as cartas para os alunos e convida eles a pensarem agora, a partir de então, que manifestações tem na sua região que você poderia transformar numa carta, né? Então, se você tem uma folia de reis ali na sua região, né? Que
quais são os personagens dessa folia, quais são os pratos típicos da sua região, quando você está doente, né, o que sua mãe faz para te curar, que não é um remédio de farmácia. Tudo isso pode ser um elemento que você pode transformar na carta. Isso ajuda você a lançar um outro olhar sobre os elementos que são no cotidiano e são invisibilizados pelo cotidiano, né? Porque muitas vezes, justamente pela proximidade, a gente não dá o devido valor, do reconhecimento a essa potência de forma de conhecimento, né, que existe na tradição popular. E, além desse elemento pedagógico, eu queria que você explicasse como joga. Eu sei que tem um videozinho lá, viu, gente? Tem um site, inclusive, vou até informá-los aqui, que eu deixei em destaque no chat, para vocês entrarem, cartadecultura.com.br. Mas como joga o jogo, Andrioli? Isso é uma ótima pergunta, assim, porque quando eu também estava estudando outros jogos, né, eu decidi uma coisa, assim, eu não queria que fosse um jogo puramente de combate, porque eu achava que isso limitava possibilidades. Eu não queria, por exemplo, que o objetivo do meu jogo fosse o Saci matar o Curupira, por exemplo, né? Porque acho que isso não é assim que a gente, na nossa própria cultura popular, não é assim que a gente resolve os problemas, né? Quantas histórias vocês já ouviram em que o Saci resolve as coisas com um pedaço de pau? Normalmente ele vai usar a astúcia, a ginga, a sagacidade para resolver de outras maneiras, né? Então eu precisava que o jogo contemplasse outros modos de vitória. Então eu pensei e criei essa metodologia em que você não ataca diretamente o seu oponente, você ataca os desafios. O objetivo do jogo é você vencer desafios. Se você vence 3 desafios, você ganha o jogo. O objetivo é você ganhar 3 desafios antes do seu oponente. Você pode atrapalhar o seu oponente, é claro, né? Então você pode usar cartas que vão atrapalhá-lo, ou pode acelerar o seu processo de vitória, né? Enquanto isso, você vai enfrentando os desafios. Que desafios são esses? Você tem desafios, por exemplo, que são de combate, sim. Por exemplo, inspirado numa lenda clássica do Piauí, que é da cabeça de cuia, né? Do cabeça de cuia. O cabeça de cuia é um menino que matou a própria mãe, foi amaldiçoado e ele só vai se livrar da maldição quando ele matar 7 Marias Virgens. Então, na carta do desafio, a 7ª Maria Virgem está para ser morta. Então, se você não vencer em 2 turnos, ela vai morrer. Então, você tem 2 turnos para ganhar essa carta. Então, você precisa enfrentá-la em combate, beleza. Mas, nós temos desafios, por exemplo, que é o desafio do repente, em que você tem que descartar uma carta da mão e fazer uma rima a partir dessa carta. E aí o oponente pode descartar uma outra carta e fazer uma contra-rima. E aí vocês têm, na verdade, um desafio de rimas em que o ponto vai ir para aquele que rimar melhor. Ou você pode ter também um desafio de acumulação. Então, por exemplo, eu ganho se eu tiver acumulado, eu tenho a carta inspirada nas fontes do Tororó, né? Eu fui no Tororó, beber água e não achei. Beber água não achou? Então, se você tiver 4 cartas do tipo água na sua mão, você ganha o ponto dessa carta. Então, todos os desafios são pensados a partir de elementos ali da cultura popular. Muito, muito massa. E, Andrioli, eu não cheguei a olhar no site, eu não sei se isso já tem alguma versão online para você jogar ele online, Tem algo essa nesse. demo, né, do Android. Você pode, pelo Android, quem tem iPhone não consegue, infelizmente, mas no Android você consegue baixar. Por que é uma demo, né? Porque assim, a gente conseguiu fazer por dinheiro do PROAC, mas era um dinheiro assim, inicial, né, que serviu para a gente começar a fazer, mas como são 55 cartas, cada uma com interações entre as outras, né, do tipo, se usa a carta da vassoura atrás da porta, a vassoura atrás da porta faz todas as cartas do tipo gente voltarem para a mão, porque ela mandou as visitas embora. E aí eu resolvi que no jogo da versão digital, cada carta ia falar também, né? Então, ia ter outros tipos de interações. No final acabou o dinheiro, a gente não conseguiu colocar todos os efeitos que precisava. Então, ainda não está completo, mas dá para você ter uma ideia lá de como seria, né? Dá para baixar lá gratuitamente. Legal. E não teve nenhuma procura de nenhuma empresa, nada de iniciativa privada, assim, que quisesse
financiar o projeto, algo nesse sentido? Como pode? E nem o governo, assim, não teve nenhuma uma procura nesse sentido mesmo, de tentar tratar até como um elemento pedagógico, ainda que teve o financiamento, né? Teve Como do você disse. PROAC. A nossa, por exemplo, se fosse um livro, né, eu sei que a gente conseguiria fazer, encaixar em programa de biblioteca, mas como é um jogo, é um pouco mais trabalhoso, né? Então a gente ficou um pouco de mãos atadas com isso, mas nunca se sabe, né? Estamos tentando prospectar o tempo inteiro. Então, agora no fim do ano, por exemplo, né, o meu parceiro, né, o diretor de arte do Poranduba, que é o André Vazos, que é um grande ilustrador e diretor de arte, né, que desde os anos 90 que ele trabalha com isso, ele vai estar na CCXP, que é o maior evento de cultura pop da América Latina, vai estar com uma banca lá falando de Poranduba, levando um pouco da arte, né? Não vai ter baralhos, infelizmente, mas os prints vão estar lá sendo apresentados para a gente manter o projeto vivo e continuar fazendo circular a ideia, né? Porque aí, quem sabe, outros parceiros vão aparecendo e a gente consegue lançar uma outra versão, uma segunda edição. Legal. Sim. E aí tem uma outra coisa que eu achei bastante interessante também, que eu queria te ouvir, é sobre os profissionais envolvidos no projeto, que são diversos, são muitos, inclusive vocês tiveram cuidado, você teve cuidado, Andrioli, de destacá-los até, né? Colocar, inclusive, uma bio, né, de cada um, Sim. as redes sociais também, e cada um envolvido, e quem fez o quê, assim, achei muito legal. Fala um pouco sobre essa questão mesmo, né, dos profissionais envolvidos no projeto. Isso. Então, nós, no primeiro baralho, né, que é o que tem impresso, são 27 profissionais. No segundo baralho, são 40 profissionais. Então, somando os dois, claro, você tem intersecções, a gente tem quase 60 artistas trabalhando nesse projeto, totalmente independente, né? Feito com dinheiro de edital e muita boa vontade, porque a gente trabalhou com certeza muito mais do que a grana permitia. Então, essas pessoas, quem elas são, né? Os primeiros artistas convidados eram pessoas que nós já conhecíamos, porque quem somos nós, né? Eu trabalho com esses elementos de cultura popular desde 2008, quando eu começo a pesquisar. Então, eu começo a ter uma presença digital ali mais forte a partir de 2010, mas, claro, em 2015, quando eu crio o meu site, eu começo a ficar um pouco mais conhecido. Então, eu tinha artistas que já circulavam na minha volta, né? Pessoas ali que falavam que queriam trabalhar comigo se eu fizesse alguma coisa. Então, quando eu surjo com a ideia do jogo, as primeiras pessoas que eu procuro, eu falo assim, gente, eu tenho essa ideia, não tenho edital, não tenho dinheiro, eu tenho uma vontade. E elas toparam já ali, na base da confiança, fazer as primeiras artes sem dinheiro e sem perspectiva de receber. Então, assim, acreditaram completamente no projeto. Então, eu sou muito tributário e muito grato, né, a todos aqueles que inicialmente já confiaram na gente. Que esses sim são os grandes artesãos, né, que fizeram Poranduba acontecer. E a gente do Brasil inteiro, nós temos Valdeir Brito de São Luís, nós temos o Otoniel Oliveira, que é do Amapá, nós temos vai ser até injusto, né? Vai ter tanta gente, são umas 60, se ficar citando nomes de um a um, mas eu tomei cuidado de tentar chamar pessoas de todos os estados brasileiros. Não consegui de todos, mas de muitos estão ali bem representados. Muito legal. Tem uma outra parte do site também, gente, que tem as cartas. E o que me faz realmente pensar um pouco do que você trouxe, inclusive, no começo da sua fala, Andrioli, sobre o quanto nós, em geral, claro, né, não conhecemos os nossos personagens, né, as nossas figuras do folclore brasileiro. Claro que há um elemento regional. Na sexta-feira, inclusive, eu entrevistei aqui o Maxon Serrão, que tem Uhum, um podcast Pavulagem. E a gente muito conversava um legal. pouco, dialoga muito um pouco aqui com a nossa conversa também,
E ele traz isso, né? O quanto realmente nós não conhecemos os nossos personagens, a nossa mitologia, né? Enquanto que, por exemplo, se a gente vai falar de personagens de outras culturas que não as brasileiras, toda criança, adolescente em geral sabe porque é a força realmente sei lá, digamos, soft power, né, que é o termo e conceito que a gente está usando hoje, que é as produções do audiovisual, né, cinema e etc., que faz com que a gente, de fato, seja bombardeado com culturas que não são necessariamente brasileiras. E aí, olhando as cartas agora, isso só reforça, né? O quanto a gente olha e fala, caramba, é, tem muitos personagens que ou a gente não desconhece completamente, ou a gente não sabe a história, né? Daquele personagem em si. Já ouviu falar, sabe quem é, mas E sabe uma preocupação que eu tive também, Thalita? Eu quis evitar um problema muito notório das redes, né? Que é esse raciocínio de que só existe uma versão possível para as coisas, do tipo, só existe um lobisomem, só existe um jeito certo de fazer essa receita, só existe um jeito certo de ser benzedor, né? Então, desde o princípio, eu falei assim, tá, se eu vou ter lobisomem, eu vou ter mais de um tipo de lobisomem para as pessoas poderem introjetando a ideia de que existem várias possibilidades de ser, né? Vários jeitos de Saci ser, realmente. né? Isso era um texto que eu escrevi uma vez. E aí, nisso, por exemplo, quando eu fui pensar o Saci, eu convidei o artista, que é o Hugo Canuto, que ele tinha feito uma HQ chamado Contos dos Orixás. E ele tinha feito uma HQ do Ossanha, né? Ossain, Ossain barra Ossanha, né? E Ossanha, ele é um orixá ligado às matas, tem uma perna só, mas no caso é porque ele tem uma relação com a árvore, né? Então ele tem uma perna só porque ele faz uma relação de homologia com o tronco da árvore. E eu quis aproveitar isso para fazer uma ponte e explicar, né, no meu relatório sobre a relação do Saci com os orixás. Eu chamei o Hugo e falei, Hugo, faz um Saci para mim inspirado em Ossanha. E aí ele desenha o Saci, e ao invés do tradicional cachimbo de preto velho do Saci, ele faz com cachimbo de Ossanha, que é um caracol, né? Então ele tem toda uma iconografia diferente. Ao mesmo tempo, eu chamo o Thiago Vaz, que faz o grafite do Saci Urbano lá em São Paulo, e aí eu falo, Thiago, faz para mim um Saci na cidade. E aí eu tenho dois Sacis, então, nesse baralho, né? Um para explicar da sua relação com os orixás e as religiões de matriz africana, e outro para explicar da relação migratória do Saci também, né? De como é que ele está presente nas grandes cidades, como é que ele influencia, está, inclusive digitalmente, a nossa vida, né? Você sabe que esse final de semana, em razão justamente dessa conversa que eu tive com o Maxon, e ele aqui apresentou a Curupira, não o Curupira, Uhum. é a mãe da floresta, né? Da Inclusive, mata. mãe da mata, isso, mãe da mata. E segundo, inclusive, os ribeirinhos, os contadores, né, disseram a ele que a curupira ela é chamada com assovio. Quem está na mata, assovia, ela aparece. O que me fez trazer na memória a caipora, que é a Uhum. personagem que eu, por exemplo, conheci assistindo Castelo rá tim na infância, enfim. E que também ela aparecia quando as crianças do castelo assoviavam e ela aparecia. Pois eu entrei numa discussão com uma amiga, ela falou: não existe. O Curupira é o personagem homem, não sei o que, a caipora. E eu falei, gente, mas olha, eu estou reproduzindo aqui uma informação que me trouxe e estou descontando tudo isso, Andrioli, aqui para a nossa audiência, para dizer justamente isso que você falou. Olha, nós somos um país gigantesco, aonde há muitas possibilidades dos nossos seres encantados terem diversas formas de manifestação. Então, Thalita, é isso. um exemplo para mim que é muito notório, assim, eu faço parte de um coletivo, que é o Coletivo Folclore BR, onde nós mensalmente fazemos uma live que é o Hora Folk, que é para falar de notícias de folclore do mundo inteiro, e especialmente em agosto nós fazemos live toda semana, né, para discutir os temas do cotidiano em relação com o folk. E aí
um desses temas a gente estava discutindo e uma participante ela comentou de uma pesquisa que ela fez que ela encontrou registros de lobisomem com formas de jumento, né? Ela falou assim, então, no Brasil, o lobisomem ele vai se transformar a partir do momento que a pessoa se espoja, ela rola no lugar onde passou animais da fazenda, então ele vai ter a forma de um cachorro misturado com um porco, misturado com um cavalo, misturado com um boi, misturado com um jumento. E aí, um ouvinte, né, um espectador, mandou uma mensagem tempos depois, falando assim, gente, a minha avó falava para mim que tinha um lobisomem jumento, e eu falava assim, minha avó tá maluca, né? Como assim jumento? Isso não existe, lobisomem é lobo. Então, ele... acho interessante que a avó dele, que com certeza vê lobisomens, né? Ele Sim. não deu crédito nenhum para ela. Ele deu crédito para um filme de Hollywood ou para esse imaginário aí de cultura pop que coloca para a gente as formas definitivas, né, de como tem que ser esses personagens. Mas isso não é uma regra, né? Não é um RPG, gente. A Pois é. oralidade não funciona desse jeito. Justamente. E aí, eu acho que dialogando um pouco até com o que a gente está falando, eu queria muito te ouvir, Andrioli, sobre o projeto Folkcom, mas explicar, falar um pouco da folk comunicação, né? O que ela vem a ser. Só que antes, acho que até para que eu acho que dialoga muito com essa minha questão, com a pergunta. Tem 2 vídeos que eu vi da sua página, no seu perfil, que eu queria muito colocar aqui para as pessoas também assistirem, e aí em seguida eu vou pedir para você comentar. O primeiro é esse aqui, olha só, gente. O famoso artigo do Luiz Beltrão, o ex-voto como veículo jornalístico, que funda a teoria da comunicação, onde ele vai fazer esse deslocamento do que é jornal, do que é jornalismo junto às classes populares. Podemos ver um exemplo muito interessante, né, de como ele entende essa comunicação do tempo presente manifesta pela cultura tradicional na notícia dos cruzeiros. Cruzeiros são aquelas santas cruzes que você coloca na beira da estrada para indicar um lugar onde já acontecem muitos acidentes, né? Então, ó, veja, você não precisa ser um indivíduo alfabetizado, você não precisa ser um ouvinte de rádio, consumidor de cinema, de nada. A notícia surge inconfundível, clara. Qual? De que ali morre muita gente, é preciso tomar cuidado. Outra coisa interessante é como o ex-voto também pode servir enquanto opinião. Pensem que nós temos jornalismo informativo, jornalismo opinativo. Que comentário, que opinião é essa transmitida pelo ex-voto? Essa reflexão aqui vai pensar que a quantidade de ex-votos de crianças, né, isso é, agradecendo pela sobrevivência de crianças, mostra que o Estado permite uma hecatombe, uma mortandade infantil tamanha que a sua sobrevivência é quase um milagre. Olha só que potente. Então, quando você comunica isso, você também está reivindicando, deixe nossas crianças viver. E o outro vídeo, ele é um pouco mais acadêmico, digamos assim, mas acho que também tem tudo. Metodologia de seleção, ela precisou de uma intervenção manual, porque a gente só colocou ali tese e dissertações, por exemplo, que tinham comunicação ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave. Mas nós temos membros da rede cujos trabalhos são de comunicação e eles não puderam colocar a palavra nem no título, resumo ou palavra-chave, sob o risco de não conseguir defender. Né? Então, se ou nem vai para a banca, porque o orientador não permite, ou quando vai para a banca, só é aprovado se alterar. Então, com isso, se essa crítica não está publicada e não está divulgada, ela não existe. Né? Então, eu fiz questão de colocar tanto no nosso resumo para o livro da SBPC, quanto trago aqui, né, essa questão. Muitas vezes vão utilizar a ideia de que é uma teoria tupiniquim, sim, tupiniquim, né, usando essa lógica de que se tupiniquim é ruim ou se Brasil é ruim, prosaica, ultrapassada, né, revelando, além de um desconhecimento, um nítido preconceito. Não é à toa que o professor José Marcos de Mello, na fundação da rede, em 98, ele vai falar que era um esforço dele mostrar que a FOLC era uma teoria brasileira e não isso é aspas, hein, gente? Gueto nordestino, como queriam alguns, porque uma vez que Luiz Beltrão era olindense, achavam, né, que essa teoria só serve para lá. É isso mesmo?
Isso é sequer, né, passa sequer a qualquer crivo metodológico teórico? Não passa. Né? Então, por muito tempo, uma estratégia de resistência quase que metalinguística dos pesquisadores de comunicação era falar da teoria beltraniana sem usar Beltrão, ou sem usar comunicação. E isso era elogiado, né? Conseguimos. Mas isso, por isso que eu trago ratos e urubus, né, da Beija-Flor aqui, né, na imagem. Isso é uma estratégia que o povo usa, né? É a ginga, é o caminho de enfrentamento contra-hegemônico. Não mais, não mais. A gente existe, a gente pesquisa, a gente insiste. Então, não queremos mais que isso seja um problema. Se isso é um problema, e é um problema teórico-metodológico, que ele se resolva de maneira teórica e metodológica. Muito bom, Andrioles. Queria que você comentasse, sim, dialogasse um pouco com a questão, né? Explicar o comunicação, e eu acho que esses 2 vídeos são 2 exemplos assim que ajudam muito a pensar. Perfeito. Gente, então, a comunicação é o nome de uma teoria da comunicação brasileira, né? Então, é a primeira e, ao que conhecemos, né, a única teoria da comunicação brasileira que surge em solo brasileiro, e ela é proposta em 1960, nos anos 60, né, na verdade, pelo pernambucano Luiz Beltrão. Quem era Luiz Beltrão? Beltrão, ele era jornalista, e depois professor de jornalismo, né? No finalzinho dos anos 50, ele escreve um livro que, para mim, ele é muito iluminado, que é o Iniciação à Filosofia do Jornalismo. E quando ele escreve esse livro, ali ele já estava pensando isso que eu falo ali no vídeo, né? Que é deslocamento deste lugar consolidado da figura do jornalista e da figura do jornal. Então ele vai falar, o que é o seu jornalista? O que é o jornal? Você pode ter jornal antes de existir o próprio veículo jornal, porque o jornal é uma função social de relatar o tempo presente. Então, o que era o jornal na época da Idade Média? O que é o jornal no período da Antiguidade? Né? Então, enfim, ele vai retrocedendo a isso e vai pensando e problematizando essas questões. Nessa época também ele vai ter contato com o trabalho de um folclorista baiano, que é o Edson Carneiro. Edson Carneiro, ele era um ministro, um notório comunista, né? Que ele não citava Antônio Gramsci nas suas obras, mas ele é claramente gramsciano. Né? E essa é a grande questão que eu venho trazendo atualmente nas minhas pesquisas, porque as pessoas não citavam Gramsci na época porque elas eram perseguidas, né? Então, se você trazia autores comunistas, você era boicotado na academia, você era perseguido politicamente, enfim. Pensem qual era o contexto da época, né? Então, Edson Carneiro já teve problemas com Vargas, teve problemas depois com a ditadura, e assim por diante. Mas vamos continuar. Carneiro, ele tinha um raciocínio de folclore que é tributar a Gramsci. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, ele vai falar, a gente não devia pensar folclore desse jeito que as pessoas estão pensando. A gente tinha que pensar folclore como modos que o povo encontra para resistir à hegemonia. Isso é, a pessoa ela vai encontrar no folclore estratégias de comunicar, de distribuir informação, de distribuir conhecimento, de ensinar, de se divertir, porque ele não tem acesso aos mesmos modos que teria se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse acesso, se ele tivesse poder, né? Então ele vai encontrar nessas outras estratégias. Então, Edson Carneiro vai pensar isso e vai propor isso. Ele vai falar, folclore tribuna e comentário do povo. Se você pega como é que chama? Um Judas, né? uma malhação de Judas. Se Judas, desde o período do Império, tinha o rosto do imperador. O povo não pode questionar diretamente o imperador, mas senta o malho no imperador, senta o malho no político, o técnico de futebol, enfim, todas as figuras ali que estão sendo malhadas. Um exemplo que eu sempre dou, né, em 2018, se não me engano, em Ouro Preto, Minas Gerais, fizeram um tapete de serragem de Corpus Christi com Marielle presente. E a guarda municipal chutou, desfez aquele tapete, porque falou que aquilo não era tradição, aquilo era política. Eu falo que não, né, que aquilo era comunicação. Eles estavam fazendo
comentário e tribuna do povo. Você censurar o tapete Marielle presente numa produção de Corpus Christi é você impedir a circulação no jornal, né? Era isso que Beltrão pensava na época, é isso que a gente pode trazer e pensar agora, né? Então, quando Beltrão tem acesso a essa reflexão do Carneiro, e ele já pensando o jornalismo desse lugar deslocado, ele junta as duas pontas, né? Ele fala assim, tá, então foco comunicação são os modos que o povo encontra para comunicar o tempo presente, estando alijado dos meios tradicionais de comunicar. Ele não tem acesso à televisão, ele não tem acesso à imprensa, talvez ele não saiba nem ler, né? Mas ele tem acesso ao folk. E aí, com isso, tem outras complexidades, enfim, né? Mas esse vai ser o charme do pensamento do Beltrão. Inclusive o ex-voto, né, que eu falo ali no vídeo, que é essa peça aqui, que é quando você oferece em agradecimento, né? Então você fala assim, tá. Beltrão fala assim, você tem um monte de ex-voto de perna, por exemplo, né? Então, quer dizer, as pessoas daquela comunidade sofreram de muitas doenças com perna. O que está acontecendo ali nessa comunidade? Será que elas estão sofrendo muito acidente de trabalho? Elas estão sendo muito picadas de cobra? Né? O que é? Um pesquisador amigo meu me falou que, graças ao estudo de ex-votos, descobriram um surto de hanseníase numa comunidade, porque tinha um monte de ex-votos relacionados à hanseníase. Então, vejam como, sim, faz um registro daquele povo, né? Aquilo é o jornalismo daquela comunidade. Então, Beltrão vai pensar isso. Mas, como Beltrão usava Carneiro, e Carneiro era perseguido politicamente, quando Beltrão vai fazer a defesa do doutorado dele, ele não consegue o diploma. Ele só consegue o diploma 20 e poucos anos depois. E as pessoas que vão tentar falar de folcomunicação nos anos seguintes, também tem alguma dificuldade, né? Primeiro porque tem uma base ali de pensar essa resistência popular, o que não era interessante para muita gente, e segundo porque quem pensava resistência popular não gostava do jeito que a folk fazia. Então, achava, por exemplo, um professor amigo meu falou que eles tentaram nos anos 80, por exemplo, trazer mestres da cultura popular para dar aula na universidade, né? E parte da intelectualidade ali da esquerda, por exemplo, achava que isso era expropriação. Então, achava que não fazia sentido. Então, eles, mesmo dentro da esquerda, estavam disputando e brigando nesse espaço. Então, eles não conseguiram chegar em acordos. E a folk ficou, então, com esse problema, primeiro de perseguição política, e depois ela sofre com a própria forma como os estudos de folclore não seguem mais a linha do Carneiro, né? Carneiro, como é perseguido, as pessoas não trabalham mais folclore enquanto resistência, trabalham folclore enquanto estigma ou enquanto estandartização, alegoria, né? Folclore fica uma coisa que ninguém quer se relacionar com essa palavra, claro, porque se folclore é alegoria, eu não quero que a minha cultura seja alegorizada, né? Então, o que eu tento fazer com a folk hoje é mostrar o que a gente pensa em folclore é aquilo lá, e é isso que a gente poderia voltar a pensar, porque isso é pensar o povo. E se a gente pensa o povo, a gente está pensando estratégias de transformação e resistência. E aí eu vou compilando exemplos que mostram isso. Para mim, um dos que eu mais gosto, que é de dentro da nossa rede, é a Catirina do Boi Caprichoso, que ela faz parte da rede, que ela é a Adria Barbosa. Não sei se vocês sabem, mas a Catirina e o Pai Francisco são aqueles personagens que, nos tempos passados, né, eles faziam blackface, né, eles faziam um pretume no rosto, né, muitas vezes usavam enchimentos assim, no corpo, a boca e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, eles foram mudando isso, né, já que estavam tendo as discussões sociais. E a Adria, ela escreve uma autoetnografia sobre ser catirina e como que, sendo catirina, ela primeiro se reconhece negra e, ao se reconhecer negra, ela mesma muda o cabelo, muda o seu jeito de ser e, na arena do boi, né, ela assume pela primeira vez, né, ela entra pela primeira vez, acho que em 2019, sem a pintura, né? Ela só a pele negra mesmo. Então, isso foi a primeira revolução e transformação
que o Boi Caprichoso trouxe ali para essa figura desses personagens, e veio do folk, né? Veio da tradição que é dinâmica, é repensada e faz sentido, né? Está em contato direto com os dilemas do cotidiano. E como isso está sendo colocado atualmente? Assim, ainda o folk dentro da academia, ele ainda está num espaço mais de gueto, por exemplo? Para você ter uma ideia, Andrioli, eu fiz jornalismo, eu entrei na faculdade há 18 anos, já tem um bom tempo. O que significa que eu não sei como é que está, né, nesse caminho de 18 anos para cá, porque folk comunicação eu tive na faculdade, mas assim, um curso. Aonde? Qual curso? PUC Campinas. Mas não foi uma disciplina, não foi uma eletiva, foi um curso extracurricular que todo mundo tem que fazer, todo mundo que faz graduação na PUC Campinas, pelo menos, não sei se é uma regra de todas as PUCs, tá? Mas você tem que fazer uma espécie de prática de formação, que é um conjunto de atividades extracurriculares que você tem que reunir ali um número de horas para fazer parte da tua graduação. E aí eu fiz um curso sobre folk e comunicação com um professor que era de PP, publicidade e propaganda, nem do jornalismo ele era. Pois é, e eu tô falando isso coisa, né, isso era 2009, mais ou menos 2010, por aí. Como é que está hoje isso dentro da academia, Andrioli? Como é que está a folk comunicação? Porque você é um professor, né, de jornalismo. Eu queria saber como é que está essa questão, se ainda, porque ainda foi comunicação que eu tenho de memória, sempre muito tratado, né, no lugar de gueto e uma coisa bastante questionável, muito do que você trouxe mesmo. Né? Eu não faço ego search, mas eu faço folk search, eu procuro folk comunicação nas redes sociais toda semana. Né? E aí, cada tweet ou no Blue Sky que eu vejo de alguém debochando de folk comunicação me dói no coração. Porque acontece, as pessoas falam assim, usam como exemplo de o GT para onde você não quer ir, o grupo de trabalho para onde você não quer ir, ou para onde você vai se você for esquecido da pesquisa, não sei o quê. E por que é isso? Bom, primeiro, eu acho que eu vejo, para mim é notório, né, que como a comunicação tem sim uma força muito grande no Nordeste, para mim o Sudeste é extremamente preconceituoso com uma teoria que tem muita força nos estudos sertanejos. Isso é notório. E para além disso, muitos dos nossos grandes nomes de pesquisa são mais velhos e o nosso grande nome de pesquisa faleceu, né, que é o José Marques de Mello, que falece em 2018. Então, eu me coloco hoje em dia quase como embaixador, né? Assim, eu sou embaixador da folk comunicação, eu faço assessoria de imprensa da folk comunicação, eu faço releases explicando o que é, eu faço vídeo, esses videozinhos, né? São nessa tentativa também de deixar isso um tema em pauta para que essa impressão mude. A Folkcon no Rio de Janeiro é essa grande tentativa. Nunca aconteceu Folkcon no Rio. Esse é um evento que tem 22 edições, gente. Não é qualquer evento de comunicação que tem 22 edições, não. Né? Então, nós estamos fazendo a 22ª Conferência Brasileira de Folk Comunicação. Você pode acessar aí, Thalita, se for possível, folkcon2025.com.br. Folkcon 2025? Isso. 2025.com.br. 22ª Conferência Brasileira, é isso? É isso mesmo. Ah, muito legal. Tem o site aqui, ó. Bota aí na tela para o pessoal, se for possível. Claro, aqui, ó. Conferência Brasileira de Folk e Comunicação. E pouco se sabe, pouco se fala, me parece, dentro do senso comum mesmo, sabe, de folk e comunicação. Por isso que eu queria muito te ouvir e saber, porque, inclusive, te ouvir sobre esse projeto, né, desse site que estava na tela, que é a Rede Folk. Por exemplo, nós fizemos agora, enfim, vou terminar da rede, do evento primeiro, né? Nós estamos fazendo agora a Folkcon 2025 na UERJ, né? Isso
primeiro já é um grande desafio, porque aluno nenhum ouviu falar em comunicação na UERJ, não teve disciplina de comunicação antes, e era só a minha cara ali falando de folk. Então, eu estou fazendo um trabalho de tentar chegar em outras universidades também, ir na UF, chamar gente da UF, eu preciso de público, né? Inclusive vocês aí que são do Rio de Janeiro e adjacências, 29 a 31 de outubro, viu, gente? Na FOCCOM 2025. Então, uma programação bem completa, bem legal. Né? E aí, o objetivo também, né, era chamar pessoas de outras áreas para poder dialogar conosco. Por isso que eu escolhi um tema para esse evento que ele é bem amplo, que é o Raízes do Presente e Futuros Ancestrais, que é para mostrar que a gente está pensando esse devir, né, esse devir que está ligado, sim, a uma ancestralidade potente, a essa virada epistemológica que vai olhar para esse outro lugar de saber e que esse é onde eu bato a tecla, né? A comunicação já olhava antes. A comunicação olhava nos anos 60, Beltrão olhava, e por isso ele foi perseguido, e por isso que ele não conseguiu o diploma, né? E por isso que ele antecedeu o Martim Barbeiro quando ele estava olhando meios mediações. E hoje em dia as pessoas falam que é uma teoria ultrapassada. Como ultrapassada? A gente era a vanguarda da teoria da comunicação, pensando isso que vocês pensam hoje. Então, eu estou tentando mostrar para as pessoas que a gente permanece no mesmo lugar que sempre esteve. Ou seja, pensando esse lugar do outro saber, né? O saber do povo, o saber transformador e revolucionário, né? Que sempre esteve lá, que sempre foi o nosso objeto de interesse. A Falcon 2025 tem esse propósito. Então, eu estou chamando ali gente para discutir desde de temas relacionados a carnaval e funk, até, claro, os elementos de cultura mais clássicos, né? Por exemplo, o Renato Ortiz, que é um dos grandes nomes aí de discussão de cultura, que ele está lançando um novo livro, que é o Influência, e ele vai lá lançar Influência junto com a gente, né? Vai discutir o que é ser influenciador hoje em dia. E aí, sobre a rede, né? Uma das coisas que nós estamos fazendo hoje em dia, que para mim é muito importante, nós fizemos uma pesquisa coletiva para estudar o que nos últimos 10 anos foi escrito sobre comunicação, que é para a gente ver também qual que é a nossa responsabilidade sobre o que é pensado de folk hoje em dia, né? E na minha leitura, né, claro, uma leitura ainda antecipada, porque a gente precisa tabular esses dados e sentar, eu acho que muito dessa perspectiva revolucionária que eu estou trazendo para vocês se perde, especialmente quando a gente não dimensiona com clareza o que é o povo, a comunicação do povo contra-hegemônico e o que é esse movimento que é notório da hegemonia, de tentar cooptar o povo o tempo inteiro, né, para tomar para si os seus elementos. Então, quando isso se perde, para mim, é quando a comunicação ela se confunde. Então, para mim, a gente precisa deixar mais claro o que é um elemento de resistência e o que é um elemento de apropriação. Né? Isso é algo que a gente vai fazer na segunda etapa da pesquisa, que é a de interpretação. Que a gente vai escrever um livro e publicar esse livro com a nossa perspectiva de o que esperar dos próximos 10 anos da FOC. João Carvalho, obrigado, João. E aí, acho que queria talvez voltar um pouco para o comecinho que a gente estava falando dos jogos, mas acho que tem a ver um pouco com o teu trabalho enquanto pesquisador também, e falando da folk. Queria te ouvir, Andrioli. Assim, eu sempre faço uma brincadeira / provocação de que nós temos as nossas Hollywoods aqui no Brasil, né? Hollywood em que sentido? Como um elemento de construção do imaginário, né? Em que o povo consegue se identificar a partir das suas produções de construção de imaginário. O Carnaval, por exemplo, né? A Sapucaí, a UAMB, enfim, as escolas de samba, elas têm esse elemento de construção do imaginário. O próprio Festival de Parintins, quer dizer, todas as manifestações, né, festas que a gente tem aí Brasil afora, acho que traz um pouco desse elemento, assim, né, dessa construção mesmo de você
trazer os nossos mitos, portanto, o nosso folclore, para poder trazer, expor aí para a gente construir o imaginário. E aí eu queria te ouvir sobre isso, Andrioli. Qual que é a sua avaliação sobre a gente ter cada vez mais uma valorização nesse sentido, né, de trazer os nossos, a nossa identidade, as nossas mitologias, como uma espécie de soft power. Vou voltar de novo aqui com um termo que, né? E uma maneira da gente que hoje, inclusive, né, acho que o contexto atual a circunstância ela é bastante interessante de se pensar no momento em que a gente está falando sobre soberania nacional, né? A gente está fazendo essa disputa no campo político e não tem como dissociar uma coisa da outra, assim. Então, eu realmente fico pensando que projetos como esse ele me remetem a algo nesse sentido, sabe? Inclusive, isso aqui poderia virar uma saga. Vou voltar aqui em Hollywood, né? Virar uma saga no cinema, trazer nossas mitologias. Cidade Invisível fez isso, né? De alguma forma ali e tal, mas está dentro de uma empresa estadunidense. Então, eu queria te ouvir, assim, como é que você avalia, se faz algum sentido tudo isso que eu estou trazendo, porque não é uma pergunta específica, é só um comentário, que é uma interpretação a partir da nossa conversa e também do teu trabalho, né? Do teu trabalho do jogo, do teu trabalho enquanto pesquisador, pensando em folk comunicação. Então, eu queria te ouvir nessa linha. Como eu falei para vocês, né, gente, eu acompanho as produções relacionadas ao tema há muito tempo, né? Então, claro, começa em 2008, mas pelo menos a partir de 2010 eu estou vendo, especialmente na literatura, no audiovisual, tudo que vem saindo. E eu vejo um nítido movimento em que antes não havia quase nada, então tudo que havia ganhava destaque porque não tinha comparação, né? Então, quanto mais vai surgindo, quanto mais a gente vai recorrendo a esse fundo cultural, né, e único que a gente tem, mais a gente pode complexificar o tema. Porque quando não tem nada, você tem pouco parâmetro para julgar, especialmente se você não partilha daquela cultura em comum. Você vai achar lindo, simplesmente. Agora, quanto mais aquilo vai se repetindo, mais você passa a exigir e ter um crivo maior, né? E vai fazer com que também o produtor cultural tenha que pesquisar mais, tenha que se envolver mais com o tema. Ele não pode simplesmente chamar de Exu que não é Exu, né? Ele não pode simplesmente falar que a tradição é aquilo que ele nunca, nem pelo menos convocou consultores ali para compor de uma maneira respeitosa, né? Enfim, então, para mim, quanto mais a gente faz, mais a gente pode deixar que o complexo da nossa cultura surge, né? E para isso, acho que o mais potente vai acontecer quando a gente passar a olhar cada vez mais para o micro, né? Para aquilo que é específico de cada região. Isso é, ao invés de eu tentar achar aquilo que é o lugar comum entre todas as culturas, né? Um mito que aparece em todas as regiões, tenta trabalhar aquilo que é específico, que só a sua comunidade conhece, e mostra isso para o Brasil, né? Mostra isso para as pessoas e mostra o quanto isso é fascinante e encantador, porque você que consegue contar essa história, você que está lá, você que é influenciador, você que tem o celular, você que está ali conseguindo ter acesso a essas pessoas que narram essas histórias, que vivem essas histórias, né? A gente não consegue, eu não consigo, né? Mas você consegue. Então, usa essa força para contar essas micro-histórias que estão ali, para que elas cheguem para a gente, né? Acho que quando a gente volta esse olhar para o micro, para torná-lo, né? Para torná-lo grandioso como ele pode ser, é onde a gente vai encontrar essa potência complexa das nossas narrativas orais. Muito bom, André. Olha, eu vou ler alguns comentários aqui que foram chegando enquanto a Guilherme gente Monocores, conversa. obrigado pelas gentilezas. Eu acabei de ver os elogios que você fez aí, muito legal, cara. Parabéns. Aqui, olha só,
Deixa eu pegar aqui, ó, só reforçando, Cartas de Cultura, tá aqui para vocês acompanharem, tá, é muito legal. E realmente uma baita ferramenta pedagógica para professores trabalharem em sala de aula. Também aqui, o Matheus Quintana, só para título de, né, de ilustrar aqui um pouco da conversa, ele diz, mas afinal, o ET de Varginha é folclore ou não? Eu gostei que Andrioli, ficou quase o ET de Virgínia, né? Que ele escreveu. é verdade, é Mas ó, Varginha, sabe o que é é verdade. interessante? A gente trabalha muito com o caso do ET de Varginha nas nossas lives, né? Porque a gente fala que o ET de Varginha em si, claro, ele não é folk, mas o que é feito com ele, né? Porque pensem como a cidade de Varginha, ela se relaciona de uma maneira folk com o ET de Varginha. Então ele vai para peças de artesanato, ele vai virando rota de causo. Então você começa a trabalhar um elemento que não teria nada de folk, né? De uma maneira folk. Então vejam como não diz respeito de se é do espaço ou não, mas da maneira como a gente se relaciona com o fenômeno. Bom, também aqui, Guilherme Monocores, Andrioli fez um jogo incrível, onde eu boto para rodar é sucesso. Aqui também o Pedro Dark, sensacional esse trabalho, parabéns, Andrioli. Cury também falando aqui, diversas formas, variantes e encarnações de visagens, encantados e diversas outras figuras do folclore, lendas e mitologias dos povos brasileiros. Massa, muito legal. Laila também aqui, gente, destacando o Instagram do Andrioli, para vocês seguirem, acompanharem ele, que é muito legal. Devil, o Gui diz, eu gosto muito do Andrioli, que satisfação vê-lo aqui. Pois é. Obrigado. Também aqui o Guilherme falando, vou avisar o povo da Lampião Game Studio. Eu acho que é da Lampião do conferência. nosso querido Jorge Valpassas, um grande criador de jogos de RPG, jogos de interpretação, muito criativo, com muita inspiração brasileira também. Curi falando, olha só, RPGs e jogos eletrônicos com temáticas e contextos das culturas brasileiras e sul-americanas. Dá para ampliar, né? Sul-americanas, aí, nossa, aí é o trabalho de uma vida, deve ter muita coisa. E o Devil também diz: eu estou desenvolvendo um jogo inspirado no caso do Chupa-Chupa, não sei se conta. Sabe qual que é esse? É da Operação Prata, eu acho, né? Que é Que aquele. envolveu a Fábio, eu não lembro exatamente, assim, eu não sei detalhes, mas eu sei que tem alguma coisa que envolveu a Fábio nos anos 70, não é isso? É isso, mas não sei detalhes também, não. Dá uma olhada depois no podcast do Andrei, né? Do Mundo Freak. Legal, legal, quero saber. Quiser contar, Devil, aí no comentário, muito rapidamente, até para explicar às pessoas que não somos somente nós que não sabemos os detalhes. Aqui também a Maria Sá Xavier falando. O Espírito Santo tem muitas histórias e cosmologias. Eu não chamo de folk, mas cultura. E é diversa, plural no Espírito Santo. E muita coisa não foi estudada como deveria. Tem essa questão, acho que o comentário da Maria Sá Xavier, ela dá um desdobramento para pensar, né? O cultura e folk. O que é uma Por coisa, o isso. que é outra? Porque cultura gente, cultura é muito amplo, né? Assim, cultura é tudo. Cultura tipo, a gente tem cultura da violência, cultura de não sei o quê, cultura de tudo. O que é o folk, né? Pensando o folk pela perspectiva gramsciana que eu trouxe no começo, né? Folclore, sempre vai ser aquela manifestação cultural vinculada a uma relação contra-hegemônica, modos de ser, estar no mundo, vinculados a uma cultura de contra-hegemonia. Então, se for nesse sentido, é folk. Se não for, pode ser outro tipo de cultura. Legal. E aí, acho que para finalizar mesmo, eu queria muito te ouvir, Andrioli. Você está agora também dando aula para futuros jornalistas, né? Você está na faculdade de jornalismo. Em geral, como é que você está vendo a formação desse profissional e a profissão em si, assim? Qual que é a sua avaliação neste momento do profissional de comunicação, primeiro na formação e também desse profissional atualmente? Eu sei que isso é um grande debate, mas só uma avaliação sua mesmo.
É um momento muito, muito difícil, é um momento chave, assim, para os alunos e para os educadores de comunicação, em que você tem esse convite o tempo inteiro para você ser um influenciador, para você ganhar dinheiro, para você pensar antes no dinheiro e na eficiência e no lucro e no progresso, do que pensar no que o jornalismo convidaria você a pensar, né, que é na transformação social, em ser uma função social de mudança da sociedade. Então, quando a gente chega para pensar um jornalismo transformador, isso bate com que a expectativa que as redes criam nos alunos também de eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser famoso, eu preciso aparecer. E aí, como é que eu junto isso tudo com ter que trabalhar muito para que X aconteça, né? Então, a gente está vivendo, com certeza, num entroncamento de expectativas. O futuro, com certeza, dirá, né? Agora, o que a gente pode fazer sobre isso? Acho que, em especial, e é isso em que eu mais acredito, né, que tem a ver com todas as formas como eu trabalho, é que eu entendo que se a gente tentar responder velocidade com velocidade, a gente sempre vai perder. A gente sempre vai perder para o mercado, a gente vai perder para o algoritmo, para a inteligência artificial generativa que está aí fazendo jornalismo, né, escrevendo notícias, chat GPT, a gente nunca vai vencer. O que a gente consegue vencer é com criatividade, trabalho autoral e narrativa, né? Produzindo narrativas criativas, autorais e inovadoras. E isso a gente consegue recorrendo a esse fundo comum que a gente tem, que é a nossa base, a nossa família, a nossa cultura, o nosso imaginário, a nossa potência criativa, o nosso olhar sobre o mundo, a nossa capacidade de flanar, né, e olhar para o cotidiano e transcender esse cotidiano e pensar em possibilidades. Se a gente só repetir, o robô já repete, gente. Vocês não vão conseguir ser mais rápidos do que ele, né? Então, pensem o que faz vocês únicos e invistam nessa unicidade. Perfeito. Até porque escrever é só você pedir para a inteligência artificial. O chat GPT já está fazendo isso. E uma coisa que eu costumo dizer sempre também é que influencer não é jornalista, tá? Assim como nem todo jornalista é um influencer também. A rede social ela bagunçou isso de uma forma assim, uma coisa maluca mesmo, né? E que a formação do profissional de comunicação, né, do jornalista especificamente falando, porque tem outros profissionais de comunicação de outras áreas, né? Publicidade, relações E bagunça para a fonte também, né, Thalita? A fonte não sabe, Magra, mais que é o influenciador e que é o jornalista. Ela fala assim, não, a imprensa fez isso comigo, a imprensa me maltratou, o jornalista fez isso. Que jornalista? O cara, às vezes, é o blogueiro X, o cara que só quer saber de causar, né, chamar atenção, clique, depois pedir para você clicar nos stories para ver o vídeo e não tem vídeo nenhum, é só um link para o tigrinho. Então a gente sabe da perversidade da estratégia da máquina, né, que não tem nenhuma responsabilidade social. A gente que tem sofre ainda mais. Perfeito, isso mesmo. Até porque é isso, o jornalismo ele tem uma função social. E isso tá, assim, isso já foi embora já há muito tempo, lamentavelmente. E você tem o caso da Choquei, né? A Choquei é um grande, dá para falar só sobre isso, porque a Choquei é um reprodutor de fofoca, de repente virou um veículo de comunicação. Quer dizer, olha, a rede social virou, para a área de comunicação especificamente falando, virou um negócio, assim. Dá para a gente fazer uma conversa só sobre isso mesmo. Eu fico imaginando você na sala de aula, né, formando esses novos profissionais, assim, que é desafiador, é um movimento bem desafiador mesmo. Com certeza. E aqui só um último comentário, o Celo falando que os documentários do Eduardo Coutinho têm um toque de folk comunicação também, ele acredita. Está aqui, acho que interpretando, né, a partir da tua fala. De quem que é o cabra marcado para morrer? É dele mesmo, né? Pode Eu ser. acho que é. Acho que é isso aí. Se for nessa pegada, pode ser. Faz sentido mesmo.
Faz sentido. E aqui só o Devil falando que o caso do chupa-chupa são relatos de luzes que atacavam pessoas e animais sugando sangue, daí o nome. Principalmente no Maranhão e Pará. Muitos moradores afirmavam ter sido feridos por feixes de luz, o que levou a FAB, né, até Uhum. essas regiões. E tem gente aqui que comentou, inclusive, que tem a Globoplay fez um. Ah, que é a Ou Operação. Operação Prato, é um podcast narrativo direção do Ivan Mizanzuki, produção do Andrei Fernandes. Massa, legal. Tá certo. Andrioli, mais uma vez quero te agradecer demais pela sua disponibilidade em vir aqui conversar. Eu falei 40 minutos, no fim a gente está 1 hora conversando, porque tinha muito assunto para falar. Parabenizar pelo seu trabalho, pelo projeto. Eu quero esse jogo, tem que ir lá se inscrever, viu, gente? Quem quiser, porque aí tem uma lista de espera para quando sair uma nova edição. Eu adoro jogos, gosto bastante. E é Obrigadão, isso. Felipe. Te agradeço e quero fazer um agradecimento especial à Lívia. Acho que é a Lívia mesmo que me mandou o e-mail e falou de você. Então, É uma seguidora, assim, também não a conheço pessoalmente, assim, eu fiquei super feliz com a, com a indicação. pois é. Obrigado. É Lívia mesmo, Lívia Cabral. Ela te acompanha e acompanha aqui o Farol. Ela pegou o nosso contato e, e aí passou o seu contato e a gente conseguiu, então. Que bom trazê-lo. Obrigada mesmo, Andrioli. E já deixo aqui em aberto o convite para você voltar, porque certamente tem outros assuntos que a gente pode, dentro né, da tua área de pesquisa, dentro da questão de comunicação, de folk comunicação especificamente, que a gente pode voltar a falar, inclusive falar sobre a conferência também. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso Com programa aqui. certeza. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite de disposição. Lembro vocês de darem uma olhadinha na folcom2025.com.br. O evento terá transmissões híbridas também das mesas, tá? Então, se você não estiver presente no Rio de Janeiro, você pode nos acompanhar por lá também. Então, dá uma olhadinha, quem Quando que sabe vai te ser, interessa. Andrioli? Nós temos atividades nos dias 29 a 31 de outubro. Ah, que ótimo. Maravilha. Eu quero estar presente. Vou Ah, aproveitar, coisa estou no Rio boa. de Janeiro, então eu certamente estarei presente para prestigiá-los. Obrigada, Andrioli, mais uma vez e até uma próxima. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.